ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Está preparado para mais um daqueles temas polêmicos, mais uma daquelas perguntas espinhosas que o Vejam Só traz? Então fica ligadinho aí para você participar conosco. Já deixo aqui o meu perfil lá no Instagram, Zeca_Pereira. Chega por lá, vai ser um privilégio poder interagir, conversar, falar um pouquinho com você também, tá bom? Estou esperando a sua mensagem e, obviamente, já deixo aqui o meu agradecimento a todo mundo que passa por lá. Recebo muito carinho da nossa audiência. Deixa eu já apresentar os nossos convidados e aí, na sequência, para a gente poder começar a nossa conversa. Com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Emerson Cicarelli, ele que é ministro da Igreja Cristã Rologos. Pastor Emerson, graça e paz, uma ótima noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, Zeca, tudo bem? Um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, a todo o povo que nos assiste, que Deus abençoe poderosamente. Sempre bom retornar nessa casa, né? Amém, amém. Porque bons são os debates, os temas colocados, e eu tenho certeza que hoje vai ser como sempre foi, algo muito bom, abençoado. Prazer estar revendo o meu amigo Jal Chiarotti, que Deus abençoe poderosamente. Sinceramente, eu não me vejo em um debate com ele, porque ele é muito gente boa, muito gente fina. Isso é. Então, eu acredito que a gente vai bater um papo legal, um papo bacana, mas estamos aí, né, Zeca? Vamos ver o que vai acontecer aí. Boa, é isso. Nós vamos conversando, às vezes a coisa vai esquentando. Esquenta um pouco. O pastor Emerson, ele é daquela linha mais para frente dos debates. Sim. Está sempre pronto, não deixa por menos. Sim. O que, para a nossa audiência, é muito bacana também. O pessoal gosta também. Não é à toa, né, pastor? Até antes da gente falar da igreja, que o irmão sempre está em outros debates também, em outras emissoras, em outras rádios, e também produzindo o seu próprio conteúdo nessa linha de comunicação também, o que só mostra o ótimo desempenho do irmão nessa área. Obrigado, viu? Muito obrigado. Não, ok, a gente que agradece, viu, pastor? É sempre bom recebê-lo aqui. Eu sempre comento isso aqui, todo mundo já sabe. O Vejam Só é o Vejam Só, e tem o destaque que tem por conta dos convidados que passam por aqui. E, obviamente, que os irmãos também dão a sua contribuição, cada um na sua linha e com o seu jeito, que, obviamente, apimenta o nosso debate. Vamos falar da igreja? Por favor, pastor. Igreja Cristã Rologos, nós estamos de mudança, não estamos mais na Rua Armando Coelho Silva, número 25, Parque Peruche, mas em breve nós teremos atualizações nas redes sociais. Boa, inclusive as redes sociais já aparecem aí, né, do pastor, então chega por lá para você, obviamente, saber sobre o trabalho dele, né, da igreja, do ministério, e também para ver todo o trabalho que ele realiza, como eu comentei, nessa área de comunicação, de debates, participando de uma série de programas, inclusive com o material que ele produz também nas redes sociais, que você vai encontrar tudo isso. Tá certo? Opa, é isso aí, Zeca. Boa. Obrigado de novo, pastor. Uma alegria recebê-lo. E a gente também tem o privilégio de receber, nesta oportunidade, o pastor Jal Chiarotti. Ele que é ministro da Igreja Comunhão Rara, lá em Itapevi. Graça e paz, pastor Jal. Uma alegria recebê-lo, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Uma boa noite a todos que estão nos acompanhando. Queria, desde já, agradecer a oportunidade, né, de estarmos aqui mais uma vez. Revendo aí o meu amigo Emerson Cicarelli, nós já estivemos de lados opostos na mesma vez, outra vez nós estávamos juntos defendendo o mesmo tema, e hoje, aprove Deus, nós estarmos aqui no contraponto de novo, né? Mas eu creio que vai ser um momento de edificação, de crescimento, porque é isso que esse programa tem proporcionado, né? Eu, que antes tinha um sonho de estar aqui e aprendia muito com os debates, e eu creio que não vai ser diferente hoje aqui. Sem dúvida, para quem nos acompanha, vai ser uma oportunidade de aprendizado também. Vamos passar as informações da Igreja Comunhão Rara lá em Itapevi. A quem eu já aproveito, até antes das informações, já deixo um abraço para todo mundo que congrega lá. Uma igreja super amorosa, super carinhosa. Bom, sem palavras para os irmãos lá, às vezes que fui, sempre muito bem recebido e carinhosamente recebido. Por favor, pastor. Nós estamos na Igreja Comunhão Rara em Itapevi, né? Na Rua Rosângela Mariana Lima, 504, do lado da estação do Engenheiro Cardoso ali. E nossos cultos são às quartas-feiras, às 19h30 e domingo, às 18h, exceto o primeiro domingo que nós fazemos o culto pela manhã, que é o culto da família. E então, você quiser
conhecer a nossa comunidade lá, tá aí ó, na tela a rede social, lá você vai encontrar mais informações referentes à nossa igreja. E desde já também queria mandar um abraço para minha esposa, um beijo para ela, para todos os alunos do Seminário Batista Livre, que nós temos um polo lá, os alunos do curso médio em teologia que nós temos de sábado, e agora nós vamos iniciar uma turma na Comunhão Rara em Vargem Grande Paulista também. Amém? Boa, que benção, boa. Fica aí também o meu abraço para a galera do SBL, né, que estuda por lá também. Benção, benção de Deus. Segundo semestre nós estamos por lá, se Deus permitir. Obrigado, pastor, Amém. pelo carinho. Bom, vamos colocar na tela aí o tema de hoje, a nossa pergunta-tema, que é a seguinte, né? Um espírito maligno pode ser enviado da parte de Deus? Nós vamos utilizar alguns textos das Escrituras, obviamente. Talvez o texto lá de Samuel seja um dos mais emblemáticos quando a gente fala sobre essa passagem, mas obviamente que os nossos convidados vão passear por outros textos bíblicos também. O pastor Emerson vai começar respondendo a pergunta, depois o pastor John, aí na sequência eu abro a oportunidade para você responder a nossa enquete, tá bom? Vamos lá, pastor Emerson. Pode um espírito maligno ser enviado da parte de Deus? Eu acredito que não. Tenho determinada dificuldade para poder entender determinados textos, principalmente do Antigo Testamento. Uhum. Ainda mais quando esse texto acaba, de alguma forma, sendo formulado como uma doutrina. Sabe aquelas doutrinas de conhecimento popular, onde as pessoas começam a repetir, começam a falar algo que ainda não foi tão investigado, tão aprofundado? Então, quando eu analiso esse texto, eu vejo uma grande dificuldade em entender que um espírito maligno ele possa ser enviado da parte de Deus. Por quê? Porque não vemos isso acontecendo outras vezes. Uhum. Existe também todo o contexto histórico do livro, o pensamento social a qual existia na época. Mas começando, para deixar um texto bíblico, em 1 João, capítulo de número 1, verso 5, está escrito assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Então, partindo desse verso, Zeca, eu começo dizendo que é impossível que da parte de Deus ele envie um espírito maligno sobre alguém. Até porque, se isso realmente procede, nós vamos ter grandes problemas no Novo Testamento. Onde no Novo Testamento, Jesus ele vem para desfazer as obras do diabo e expulsar todos os espíritos imundos. E outra coisa que eu vou falar no decorrer do debate é o seguinte: Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje e Deus é o mesmo sempre, correto? Perfeito. Se Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, ele continua atuando como foi, como é e como será. Ele continua fazendo isso nos dias de hoje. Esse método que muitos entendem apenas em 1 Samuel continua sendo utilizado nos dias de hoje. É isso que nós iremos decorrer no andar do debate. Boa. E aí, pastor John, como é que o irmão responde a nossa pergunta-tema? Então, é um assunto que gera uma certa dificuldade mesmo, né? Para a gente poder entender e acreditar que Deus ele possa se utilizar de algo mal para, de repente, uma correção pedagógica ou até mesmo exercer um juízo sobre uma pessoa que está em desobediência. Mas nós temos aqui o texto do próprio 1 Samuel 16:14, que afirma claramente aqui, né? O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Eu sou arminiano, assim como o pastor Emerson também é, mas, porém, quando nós nos deparamos com textos que nem esse que está claro, eu não tenho como entender de outra forma a não ser que Deus ele é soberano e ele faz aquilo que ele quiser fazer, né?
É claro que nós estamos diante de um texto aqui que Deus ele não age de uma forma deliberada, onde ele levanta de manhã e fala: ó, hoje eu vou atormentar Saul, vou mandar um demônio, um espírito maligno para atormentar ele. Saul ele começa a entrar num estado de desobediência. E aí eu creio que Deus ele possa se utilizar das coisas que já existem, mas para poder exercer juízo ou até mesmo uma correção prática na vida de alguém. E nós vamos ver isso no decorrer da Bíblia também. Por exemplo, o pastor Emerson falou que em Deus não há treva nenhuma, e não há mesmo. Mas isso não impede ele, pela soberania dele, se utilizar das coisas más já existentes para poder exercer um juízo ou até uma correção pedagógica diante de um povo. Nós vamos ver Deus ele se utilizando do próprio faraó, que tinha o coração duro, endureceu mais um pouco para ele apertar o povo. No Novo Testamento, nós vamos ver Deus matando Ananias e Safira por conta de mentir para o Espírito Santo. Então, assim, Deus é imutável, ele não muda, ele agia assim no passado, ele age no presente. E no futuro, se nós formos ver os textos escatológicos, nós vamos ver Deus exercendo um juízo com tudo todas aquelas possibilidades que ele tem para poder exercer juízo sobre alguém. Boa. Bom, você viu que nós estamos caminhando aqui de lados bem opostos mesmo na nossa conversa, e agora eles vão, obviamente, conseguir aprofundar e caminhar um pouco melhor, abrindo, né, um pouco mais o leque aí dos pontos que eles vão defender. Antes do pastor Emerson voltar com a fala, deixa eu abrir a enquete aí para você poder participar, acessando o nosso perfil lá do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá que você vai encontrar as nossas enquetes. Põe na tela aí, por favor, a enquete do programa de hoje. Deus envia espírito maligno? É basicamente a mesma pergunta do programa, né? Só que um pouco mais direta. Vamos ver as opções. Primeira delas, sim. Ele usa até o mal para cumprir seus decretos. Segunda opção, não. Deus apenas permite essas situações, mas ele não envia. Terceira opção, não sei. Então vai lá, vote, participe. Quero ouvir a sua opinião também sobre essa questão. Pastor Emerson, vou devolver a palavra ao irmão, por favor. Dentro do conceito teológico, essa teologia, a qual me parece mais aceitável ao pastor Dial, ela é chamada de teodiceia dura ou monismo teológico. É assim que ela caminha dentro de alguns círculos acadêmicos, onde é acreditado a Deus tanto o bem quanto o mal. Isso é algo que, dentro dos escritos bíblicos, principalmente dos livros históricos, né, nós acabamos observando e acabamos vendo que muitos realmente acreditavam assim. Por isso, o contexto cultural, o conceito de escrita da época, muitas vezes há de levar com que você acabe tendo esse entendimento de que Deus ele é tanto autor do bem quanto autor do mal. Só que, quando nós voltamos para o primeiro livro da Escritura, o livro de Gênesis, nós vemos Deus mostrando que ao homem é atribuído responsabilidade pós-queda. Então, quando o homem é expulso do jardim, a voz de Deus ecoa de maneira poderosa e afirmativa, dizendo: eis que o homem é como um de nós. Ele sabe o que é certo e ele sabe o que é errado. Ele é sabedor do bem e ele é sabedor do mal. A partir do momento que nós começamos a acreditar que Deus, ele envia um espírito maligno da parte dele sobre a vida de alguém, nós começamos a isentar os personagens bíblicos de suas determinadas responsabilidades, tanto de acerto quanto de erros. O que nós começamos a olhar e começamos a ver na vida de Saul, a partir do momento em que o texto bíblico nos denota essa passagem? Que ele foi um homem que recebeu uma oportunidade de Deus. Ele não foi escolhido por Deus, mas recebeu uma oportunidade de Deus, onde Deus respeitou a eleição humana para o primeiro rei monárquico de Israel,
E enquanto ele andou direito, enquanto ele caminhou debaixo dos mandamentos, Deus foi com ele. Vocês podem ver que o Espírito do Senhor, ele esteve com Saul. Saul profetizou junto com os profetas, por quê? Porque ele estava debaixo da obediência. Agora, a partir do momento onde ele começa a falhar, ele começa a desobedecer, e isso foram 1, 2, 3 vezes, a palavra de Deus nos diz que o Espírito do Senhor é retirado de Saul, e a partir daí Saul fica à mercê das suas próprias escolhas e das suas próprias consequências. E o que nós temos? Tristeza, o que nós temos? Revolta, o que nós temos? Ira, o aflorar das emoções humanas, quando a sua ficha cai. Sabe, meu Deus, como que eu deixei a situação chegar a esse ponto? Como que eu deixei as coisas acontecerem por esse caminho? Mas a maneira da escrita bíblica da época e do escritor da época atribui tudo o que acontece no mundo a Deus. Sim. Para concluir, pastor, por favor. E aquilo que deu certo foi Deus, aquilo que deu errado foi Deus. É assim que é o pensamento do escritor. Então eles acabam indo por esse caminho, mas na verdade tudo isso que acontece com Saul é exatamente por causa da sua desobediência e das escolhas erradas que fez na vida. E aí, pastor Ndial? Então, pastor Emerson, eu percebo o quê? Que o senhor vai pela linha o quê? Da lei da semeadura, né? Então, ele está plantando coisa ruim, então aquele algo de ruim que está acontecendo com ele é por conta das atitudes dele. E isso eu creio também que acontece em vários textos bíblicos, a gente vai ver a lei da semeadura sendo aplicada. Porém, quando nós olhamos nesse texto, o texto deixa bem claro, está certo que tem essa questão de o hebreu ele entender de forma diferente essa questão eles não tinham uma demonologia, não entendiam o demônio como nós entendemos hoje. Então, para o hebreu era assim, você pecou, você é punido por Deus. Você acertou, então você é abençoado por Deus. E nós não podemos isentar essa ideia também. Porém, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que o próprio Deus, ele envia esse espírito maligno para atormentar Saul. Ou seja, tinha um propósito ali pedagógico de Deus com Saul. E como para basear isso aqui, nós podemos ver Deus se utilizando da mesmo método pedagógico ali em Juízes 9:23, onde o espírito mal entre Abimeleque e Siquém ali, que fala, Deus enviou um espírito mal entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e eles traíram Abimeleque, ou seja, Deus ele não é o autor do mal, Deus ele não criou o mal, como algumas pessoas defendem, mas ele pode se utilizar da maldade para trazer um método de ensino, uma correção para aqueles que estão errados. Até para deixar claro assim, a distância entre vocês, quando o irmão fala utilizar, é utilizar ativamente, ou seja, como diz o texto lá de Saul, enviando, próprio Deus enviando esse espírito mal. Ou ele utiliza no sentido de, como no texto de Faraó, que acho que a maioria caminha nesse sentido, Faraó já era mal, Deus só deixou ele andar no caminho dele, tomando conta do mal. Ele ainda deu uma potencializada na maldade do Faraó, entendeu? Sim, então, o Faraó já era mal, ele endureceu mais ainda o coração dele para ter um tratamento com aquele povo. Então, nessa linha, eu acredito que Deus participa nessa questão ativamente. Eu creio ativamente. É claro que a gente não pode isentar a questão da responsabilidade humana. Perfeito. Igual falou, eu sou arminiano, eu creio nisso. Só que quando nós nos deparamos com textos onde Deus ele exerce a sua soberania ativa, eu não tenho como querer bater de frente com o texto. Eu tenho que aceitar o que a Bíblia diz e esquecer, de repente, a minha convicção teológica e ficar com o que a palavra está dizendo. Entendi, boa. Pastor Emerson, para de bater de frente com o texto então, pastor. Tem que parar de bater de frente com o texto. Foi o Dial que falou, que quando bate de frente não tem jeito. Vamos lá, Dial. Quando nós começamos a fazer um trabalho de exegese, muitas pessoas acreditam que trabalhar exegese muitas vezes é só ler o texto original.
mas uma exegese acadêmica, uma exegese saudável, ela abrange muitos outros pontos, fora a importância de você conhecer tanto o texto hebraico como o texto grego. E uma delas é de você entender o contexto histórico da época, para quem foi escrito, em que momento foi escrito, qual que era a mentalidade social da época, como as coisas se encontravam quando tudo isso foi escrito. E isso é de grande importância também. Você falou sobre a demonologia, né, que os hebreus não conheciam a demonologia como nós conhecemos hoje. Na verdade, ela não tinha nem sido construída ainda. A demonologia, ela é construída a partir do momento em que Israel começa a retornar do cativeiro, lá no livro de Daniel. Muitos conceitos que nós cremos hoje, por exemplo, na época do rei Davi não existia, na época de Moisés não existia. Eles estranhariam determinados pontos que nós falamos até hoje. Mas isso é um motivo de explicação de por que tudo era atribuído a Deus. Agora, olha o que diz Tiago, capítulo 1, verso 13. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ele, e a ninguém, ele tenta. Então, o que nós temos nas páginas do Novo Testamento? O apóstolo Tiago dizendo que ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Esse versículo já nos mostra um pensamento diferente daquele que muitos atribuíam naquela época, que tanto coisas boas como desgraças eram atribuídas a Deus. Em Deuteronômio, capítulo 32, verso de número 4, está escrito assim: ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Eu quero te deixar uma pergunta, meu amigo. Vamos lá. Tá boa. Se no texto de 1 Samuel é dito que da parte de Deus houve um espírito para atormentar Saul, e Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo sempre, portando assim imutabilidade, você acredita que até os dias de hoje, por exemplo, Deus ele envia espíritos atormentadores da sua parte sobre as pessoas? O pastor John vai responder e aí depois a gente já chama o nosso intervalo, tá bom? Depois no segundo bloco a gente continua aqui. Vamos lá, John. Como nós estávamos falando, Deus ele é soberano. Se ele quiser se utilizar do mal para poder trazer uma correção, eu creio que ele pode sim. A questão é o quê? Ele tem se utilizado? Eu não tenho visto isso, porque Gálatas 5 vai falar sobre as obras da carne e fruto do Espírito. Então, quando a gente anda conforme a carne, logo nós vamos ser punidos pelas próprias consequências dos nossos atos. Só que, pastor Emerson, nós estamos diante de um texto onde está bem claro... Único. Não é único, porque eu li outro aqui em Juízes 9, falando que um espírito mau, que Deus enviou um espírito mau. Nós vamos ver em 1 Reis 22, 19 e 23, não, 1 Reis 22, 22, disse o Senhor: tu enganarás e prevalecerás. Vai e faz assim, ou seja, ele dando ordem a um espírito da mentira para enganar. Então, assim, Deus ele pode se utilizar assim para um ato pedagógico. Deus ele no próprio cativeiro babilônico, ele manda o Jeremias para poder profetizar para eles se arrependerem. Eles não se arrependeram. O que aconteceu? Deus os entregou na mão do inimigo para ir serem cativos, para um ato pedagógico, trazer de volta eles a adoração a Deus. Então, Deus ele pode sim se utilizar das coisas que existem, e isso não o torna autor do mal. E como o senhor mesmo falou, Deus ele é santo e a ninguém tenta, porém a aprovação ela vem de Deus. E a aprovação, às vezes, vem de formas que nós catastróficas até, quando Deus ele vai provar alguém. Por exemplo, o exemplo de Jó mesmo. O Satanás, ele vem de rodear a terra, e aí o próprio Deus pega e fala: tu viste meu servo Jó? Ele diz: te serve porque tu dá tudo para ele.
deixa eu tocar, e aí Deus permite ele. Quando Deus permite também um demônio, um anjo maligno, um espírito maligno, agir na vida de uma pessoa, Deus também não está dando uma autorização para ele fazer? Ou seja, Deus ele não acaba de certa forma enviando esse espírito também para fazer? Não acredito. Então, mas é o que o texto diz, né, pastor? Não acredito. Deus ele se utilizou de um espírito mau. Deus ele envia um espírito maligno. Deus ele envia um Não espírito respondeu da minha mentira. pergunta ainda. Ele continua fazendo isso até os dias de hoje? Se ele quiser, ele pode. Ele não matou Ananias e Safira. Se ele quiser, não. Ali é um texto diferente. Então, Minha pergunta mas é, aí o senhor está falando se que ele Deus... é o mesmo ontem, hoje, sempre, ele continua enviando sobre as pessoas que erram e mas falham. Deus ele não pode exercer juízo da forma que ele quer? Está soando como uma linha calvinista, hein, Djalton? Não, mas eu com textos que eu não consigo resolver, eu fico com o texto. Eu não posso colocar a minha convicção teológica acima do que o texto está dizendo. Deus, vamos dizer então que não foi Deus que matou Ananias e Safira pelo erro deles de mentir com o Espírito Santo. Isso torna Deus mau? Não, torna Deus justo. Porque Deus ele exerce juízo sobre quem está em desobediência. E aí eu fico com o que a Bíblia diz. Então, se é um tratado terapêutico, como você mesmo falou a respeito do texto bíblico, que Deus ele está educando Saul, vamos assim dizer, a grande questão é meio contraditório, porque o mesmo Deus que envia o espírito maligno é o mesmo Deus que dá a solução para tirar o espírito maligno, porque Davi foi chamado e quando ele tocava a sua harpa, automaticamente a Bíblia diz que Saul ele se acalmava e o espírito maligno, a angústia que ele sentia, se retirava dele. Então, é algo meio estranho, porque o Deus que está atuando, segundo suas palavras, numa metodologia pedagógica de ensino, né, de educação, através de uma punição que traz mais sofrimento que qualquer outra coisa, eu não consigo enxergar nada de evolução na vida de Saul depois disso. Eu não vejo Saul melhorando, eu vejo Saul piorando e ficando cada vez mais decadente. Envia o próprio Davi para cortar o seu método pedagógico de ensino destrutivo, é um pouco fora de Mas aí como que o senhor resolve esse texto? Vamos resolver. Nós vamos chegar lá. Deixa eu chamar o intervalo, senão nós vamos estourar o bloco aqui. Aí, na sequência, a gente volta com um rápido comentário do Djalton, já devolvendo a bola para o Emerson para ele resolver o problema aqui, tá? Antes do intervalo, deixa eu mandar primeiro 2 abraços aqui, o pessoal que nos acompanha lá pelo nosso canal do YouTube. O Elias, que nos assiste lá da Inglaterra. Obrigado, viu, Elias, pelo carinho. E também a Cirlei, lá de Colombo, no Paraná, tá? Então, acesse aí as nossas redes sociais, inclusive o nosso canal no YouTube, programa Vejam Só. É lá que você vai acompanhar as nossas transmissões ao vivo, tá bom? Deixa eu falar também da Agrade. Põe na tela aí, por favor, o telefone da Agrade. Academia Teológica da Graça de Deus. Para você que quer estudar teologia, quer se preparar para o seu trabalho ministerial, quer se capacitar, gosta, né, pessoalmente, do estudo das Escrituras, a Agrade é a nossa indicação. Código 11 3115-0819. 3115-0819. Anota, ou tira uma foto aí da tela aí para você amanhã entrar em contato com a Secretaria da Agrade, tá bom? Além disso, deixo também aqui as redes sociais da HIT. Vem conhecer a nossa programação, nosso conteúdo, tudo aquilo que a gente prepara aqui, sempre com muito carinho para você, tá bom? Tem muita coisa interessante para você, para toda a sua família. Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho na nossa conversa, hoje falando e procurando resposta para essa pergunta, se é possível Deus enviar um espírito maligno. Pastor Emerson Sicarelli, pastor Djalton Chiarotti, que já no primeiro bloco já deram, vamos dizer assim, uma introdução, né, do assunto, a coisa já começou a esquentar.
No final do primeiro bloco, o pastor Hermes comentou da situação de Saul e do envio da solução com Davi. O pastor Dial ia comentar ali rapidinho, vou pedir para fazê-lo, porque parece que o senhor quer que, na verdade, ele responda essa questão. Por favor, Dial. Eu queria saber como que o pastor Emerson ele lidar com esses textos, né? Por exemplo, o que a gente está falando de 1 Samuel 16, 1 Reis 22, que eu citei, o próprio Juízes 9, que fala onde Deus envia um espírito mau, um espírito da mentira, e nós vamos ver, o que eu estou defendendo aqui, é que Deus ele se utiliza disso tanto para um juízo divino, por exemplo, ou como numa disciplina corretiva. Em 1 Coríntios 5,5 vai dizer o quê? Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo. Ou seja, tem momentos que Deus ele permite, tem momentos que ele mesmo age, ele envia um mal para agir na vida de uma pessoa para correção e também para cumprimento de plano divino. Nessa situação mesmo do Acabe, quando Deus ele envia um espírito da mentira, para quê? Para que eles creiam e ele exerça o juízo sobre Acabe. Então, dentro daquele escopo ali do que está acontecendo, o próprio Deus ele se utiliza do mal para poder cumprir um propósito de juízo ou de punição. Sim. De sentença, no caso. Foi me perguntado como resolver, né, esse texto, né? Vamos lá. O caso de Saul, tanto como o caso de 1 Reis 22, onde o irmão mencionou, falando sobre o espírito da mentira, nós precisamos entender que isso é um caso de juízo particular. Isso não é uma doutrina. Mas não deixa de ser um juízo. São casos únicos. Como resolver isso? O episódio de Saul sendo atormentado por um espírito maligno, em 1 Samuel capítulo 16, 14, é um texto narrativo, não é um texto normativo. Sendo um texto narrativo, nós não podemos estabelecer doutrinas baseadas em episódios isolados e específicos do Antigo Testamento. Especificamente, quando nós começamos a analisar uma outra coisa que o pastor falou e eu me atrelei a ela, que é exatamente a transição do livro de Juízes para o livro de 1 Samuel, ou seja, teocracia e monarquia. Quando nós olhamos para o contexto histórico da época, nós estamos em um dos piores momentos, se não o pior, em que o povo de Israel está passando pós-travessia de Mar Vermelho. O livro de Juízes, por exemplo, é um livro que quando você olha e você presta atenção, tem algumas coisas que nós falamos aqui, dentro de uma forma acadêmica, que algumas pessoas muitas vezes não entendem, refutam, mas é necessário falar. Só no livro de Juízes, nós temos mais ou menos de 3 a 5 desgraças que acontecem no livro, que nós poderíamos olhar e poderíamos dizer assim, puxa, como pode Deus compactuar com isso? Nós temos um nazireu que dorme com prostitutas, nós temos um juiz que oferece a própria filha em sacrifício, nós temos o assassinato da concubina, o extermínio da tribo de Benjamim, quase extermínio da tribo de Benjamim, e nós temos Gideão e o Efa de ouro, que ele levantou uma grande idolatria. Então, essa é a explicação que nós apresentamos de por que no livro de Juízes, até mesmo aquilo que é mal, também é apresentado como algo que vem da parte de Deus. Só que o texto é narrativo, não normativo. Então, pelo texto ser narrativo, Zeca, nós não podemos apresentar ele como uma doutrina e acreditar a todo momento, telespectador, que tudo o que acontece de ruim exatamente vem da parte de Deus. E eu volto para a pergunta que o Dial ainda, meu querido amigo Dial, não me respondeu. O mesmo Deus de ontem, hoje e sempre, ele continua utilizando tal metodologia. Mas aí Deus ele não pode se utilizar? De desobediência, não. Nós precisamos encontrar fatos. Não, nós temos que... Então, mas aí eu cito 3 textos onde está falando que Deus, aí o senhor vai pela linha que não, que é um texto narrativo. E aí fala que a gente não pode fazer doutrina em cima de textos isolados, mas nós temos aqui 3 textos falando que Deus ele se utiliza do mal. Nós vamos ver várias passagens na Bíblia onde Deus ele se utiliza de exército do mal para exercer correção sobre o povo. E nós não estamos falando de
que tudo que acontece de mal é Deus. Nós estamos falando aqui que Deus ele está exercendo juízo sobre alguém que está em desobediência. Então, esse rótulo que o pastor Emerson está querendo colocar em mim é o rótulo do calvinista supralapsariano. E eu não sou calvinista, eu sou arminiano, só que contra textos não tem como a gente pegar, porque... Tchau. Veja bem, o espírito maligno da parte do Senhor, ele é permissivo e não ativo. Mas aqui está falando que o próprio Deus enviou, pastor. Não, o próprio Deus envia no texto bíblico, já expliquei para você o motivo da teodiceia dura. Então, mas onde a maneira, Deus exerceu Deus exercer juízo sobre alguém que está em desobediência faz com que Deus tenha um caráter mau. Atribuía todas as desgraças ocorrentes a Deus. Não, mas você pega igual dilúvio, Deus que enviou. Você pega em Sodoma e Gomorra, foi Deus que... Isso torna Deus mau? Mas ali nós temos o quê? Como em todo o Antigo Testamento, nós temos as consequências do pecado. Então, mas não foi Deus que exerceu o juízo? As consequências do pecado. Então, mas entendeu? Deus ele pode se utilizar, é isso que eu estou defendendo aqui. Não, eu concordo com você no dilúvio. Que é mal, eu concordo com você poder exercer juízo. Sodoma e Gomorra, só que é o seguinte, o juízo foi destrutivo. Então, o juízo foi punitivo. Agora, a pergunta que vos faço é... Então, mas que pedagogia é essa, Diabo? O povo não aprendeu na Babilônia? Eu mando um espírito maligno sobre você e, ao mesmo tempo, eu te preparo a solução dentro de dias. Então, mas aí Deus não pode fazer isso? Dentro de dias. Deus ele não é soberano, ele não pode fazer o que ele quiser. Esse é o grande problema. Quando vocês apelam para Deus pode, Deus não pode, Deus não pode, Deus pode, entendeu? Sempre indo para a sua onisciência, onipotência, onipresença. E aí qualquer debatedor que diga assim, Deus não pode, isso é uma jogada, vai ser taxado como herege. Agora, a grande pergunta é, poder, ele pode tudo. Só que Deus é um Deus ético, Deus é um Deus de luz. Faz, né? Acho que seria isso, né? Poder pode, então, mas ele faz. Mas exatamente. Poder ele pode enviar tudo. Um espírito maligno para tratar com Samuel, torna ele mal? Ele enviar um espírito maligno para tratar com... Torna Deus mal por isso? Então, mas ele está exercendo juízo? Meu irmão, segundo as suas palavras, é um método pedagógico de punição e de ensino. Ao mesmo tempo, ele oferece a solução dentro de dias ou horas. E quantas vezes Deus se utilizou do mal para ensinar o povo e exortar o povo? Mas não lançando demônios sobre eles. Mas e teve vezes também que Deus ele enviou anjos para matar. Não lançando demônios sobre eles. Um anjo que matou 180 mil pessoas. Então, mas tudo isso que acontece, Dial, existe um motivo para acontecer. Então, mas aqui tem um motivo. E é exatamente aqui que você está falando. Mas aqui tem um motivo. Saul, ele estava se intrometendo em coisas que ele não deveria. Perfeito. Então, a própria Miriam foi acometida lá de lepra. Você pega o Geazi, e não foi Deus que exerceu o juízo sobre a vida deles? Agora você olha que coisa interessante. Pega os pecados de Saul e coloca numa balança. Tá? Nós vamos ter o quê? 2 a 3 desobediências. Se nós pararmos para olhar, biblicamente falando, perto de um pecado de Davi, que nós vamos colocar do outro lado da balança, qual pesa muito mais? O de Davi. Mas a questão correto? E nós não vemos Deus, de maneira nenhuma, lançando espírito maligno da parte dele sobre Davi, na casa de Davi, sendo que Davi, consequência. Então, mas aí não é um espírito mas não foi o próprio Deus que falou, a espada não sairá da tua casa? O próprio Deus falou que ia acontecer com ele, por conta da desobediência. Então, mas você acredita que a espada que sai da casa de Davi e que acontece toda aquela destruição na sua família é exatamente por causa do pecado de Betseba ou porque Davi era um péssimo pai? Porque existe uma confusão muito grande. Não, aí vocês estão errados. Não. Vocês estão errados. O Deus do Antigo Testamento, ele é olho por olho, dente por dente. Então, mas aí o Deus mudou, então. Se o Deus do Novo aí você está dizendo, diferente. Não, o senhor acabou de dizer. A partir do momento em que o menino morre, a criança nasce, o pecado de Davi com Urias já está totalmente resolvido, já está totalmente acertado. Davi segue a vida dele. Davi segue a vida dele. A morte do filho de Davi com a Betseba. E Deus nunca mais toca nos dois. Tá, agora, mas e o filho que morreu, uma criança? Então foi o acerto. Foi o acerto pela morte de Urias. E não foi Deus que fez o acerto? Óbvio.
Então, é isso que eu estou Perfeito, falando. mas até aí tudo bem, Não, perfeito. eu não tenho dificuldade. Agora a espada na casa de Davi, onde acontece toda aquela desgraça na vida de Davi, Sim. está mais atrelado a Davi ser um péssimo pai, um pai ausente, uma figura horrível no seio familiar, do que exatamente atribuir que Mas foi o Deus. péssimo Olha pai, só o o que acabou de péssimo sair da tal, sua boca. É o Então você acredita, homem segundo o coração de Deus ao mesmo tempo. Não, pera um pouquinho, não mistura as coisas. Mistura as coisas. É o que... Ele é segundo o coração de Deus para ser rei. Se você falar para mim que Davi é segundo o coração de Deus para qualquer outra coisa, O nível então de nós não estamos arrependimento falando do dele, mesmo Deus. o nível de Ele é arrependimento segundo o dele, coração de Deus para ser assassino? o nível de, Ele é mas segundo o até coração de então Deus ele pra não tomar a tinha mulher se dos arrependido. Você está olhando um Davi antes do arrependimento. Lógico, Depois do porque arrependimento, vocês o que Deus quer generalizam. fazer? O que Davi quer fazer Vocês para Deus? generalizam. Davi, quando ele se arrepende, ele quer construir um templo, e o próprio Deus falou: você não vai construir Então, mas porque tem sangue na tua esse é o mão. grande problema de pegar um texto isolado e generalizar como se Davi fosse Então, mas eu um não anjo tô celestial. com Não. textos Ele é isolados, segundo, pastor. lê o texto. Nós temos aqui vários Lê o textos texto. onde Deus Ele é segundo o coração de exerce Deus para juízo. substituir Saul. Aí eu concordo perfeitamente. Agora, achar que ele é segundo o coração de Deus para tudo, aí é um. Mas aí é um Davi, negócio então, não muito teve um complicado. nível de arrependimento comparado ao nível de pecado que ele tinha? Dial, Ele queria- você está fazendo um causuísmo exacerbado com os textos, e nós estamos saindo um pouco da proposta que o programa nos traz. Então, Se você mas quiser aí- debater comigo depois se Davi é segundo o coração de Deus, Não, tranquilo, a gente mas- marca, sem problema nenhum. Inclusive, já pode até anotar aí, Angélica. Nós vamos fazer isso aí, que isso aí eu achei interessante. Mas antes, deixa eu voltar aqui, ó. Inclusive, a coisa está tão boa que o tempo está quase acabando. Mas, ô, Dial, deixa eu pedir para você responder, porque pelo que eu entendi da ideia do Emerson, que ele está aqui defendendo, ele trabalha com essa questão da causa e consequência, ou seja, por exemplo, no caso de Davi, tudo aquilo que acontece de Davi é por conta daquilo que Davi faz, ele está colhendo tudo aquilo que ele plantou, mas ele não aceita o fato de Deus utilizar o demônio para isso, enviando ativamente, ou seja, pega aqui esse demônio, vai lá na casa de É Davi permissivo, não ativo. e faz o que tem que fazer, tá? É isso, não é isso, Sim. Emerson? Pronto. E o que eu estou entendendo de você são as duas coisas. Além da causa e consequência, que existe, Sim. você ainda acredita também que Deus pega o espírito e fala: ó, agora você vai lá Vai e lá vai fazer tormenta aquilo ele que eu... porque ele está errado. Tá? É isso mesmo, não é? É isso. E assim, se nós formos levar tudo por causa e consequência, o que Jó fez para receber aquela consequência na vida dele? O que Jó fez? Tu observaste meu servo Jó? Homem fiel, íntegro, tal, Dá que uma não desvia do mal. dá uma estudadinha no nome hebraico de Jó, que você vai encontrar muita resposta de por que ele passou por tudo aquilo. Estuda o significado do nome Iove, vai para a raiz Yave no texto hebraico, faz uma análise legal que você sabe que nomes dentro da Bíblia carregam muito significado. Sim. Jó não é esse santinho que todo mundo pensa também. Tá, mas aí o próprio Deus, então, ele fala algo que ele não é. Perfeito, mas você pode ser reto, íntegro, temente a Deus, se apartar do mal. Isso não quer dizer que você é perfeito. Lógico que não, mas Então pronto. mas isso o próprio Deus testificando que ele é Tudo bem, justo, Deus íntegro. testifica, como E aí- testificou também de Noé. E aí, ó, o que não é Então, fez mas depois. aonde que tá os pecados Eu só de Jó estou pra mostrando, ele então, poder passar leia o o que ele tá texto com passando? mais calma, leia o livro melhor, que você vai encontrar Mas ocultamente, sei depois que você que- é arrebentado por isso, mas você vai encontrar ocultamente na fala de Jó, entendeu? Que ele não é exatamente esse homem bonzinho que os EBDs Ele pintam. passa o livro todo reclamando de Deus ali, até o dia que ele Ô, nasceu. O pessoal já tá falando que você já é da Cabalá judaica já. falou isso aí? Não, o pessoal na internet, já tem certeza. Opa! Isso que pera. eu tirei a barba, hein? Ó, vamos fazer o seguinte, o nosso tempo está terminando, mas eu quero ainda ouvir de vocês as considerações finais, uma conclusão. Mas passou rápido. Também, né? Rapaz, o pessoal comentou lá no chat lá do YouTube se eu tinha sido arrebatado. Que só estavam vocês aqui, ó, no debate. E assim que é bom, nós estamos aqui para ouvir. Eu não tenho que ficar falando nada. Então nós vamos para as considerações. Emerson, eu vou começar contigo. Sim. E aí o Dial encerra o programa, então, tá bom? Considerações finais e até, se possível, uma aplicação para quem nos assiste. 2 minutos, por favor. Perfeito. Bom, como foi apresentado,
o texto, ele é narrativo, ele não é normativo. Isso não nos dá o direito de criar uma doutrina e pintar a figura de Deus como o anunciador do mal, tá? Eu tomo muito cuidado para com isso, porque em todo o Antigo Testamento, tanto na saída do Jardim do Éden, como em Deuteronômio 28, é apresentado que o homem é responsável por tudo aquilo que ele faz. Muitas desgraças do passado, muitas desgraças do presente e desgraças que infelizmente virão no futuro acontecerão não porque Deus fica lançando os seus males sobre a humanidade, mas simplesmente pelas escolhas que o homem faz. Há caminhos que ao homem parece certo, mas o final dele é um caminho de morte. O pastor Dial Chiarotti falou uma coisa aqui, que pena que o tempo acabou, mas segundo o pensamento dele, o que ele deixou claro para nós, todas as desgraças e sortes de torpêndias que aconteceram na família de Davi foi exatamente porque Deus lançou. É algo muito complicado da gente analisar isso. Por exemplo, o estupro de Aminon e Tamar foi um espírito maligno enviado da parte de Deus ou foi a maldade do ser humano? Enfim, então a lição prática que fica para tudo isso é: tome cuidado com as suas escolhas, tome cuidado com as suas decisões, com aquilo que você decide para o seu amanhã, porque as consequências virão. Alguns chamarão de males espirituais e outros, como eu, consequências de escolhas. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Foi um prazer estar aqui, Zeca, mais uma vez. Vamos se abraçar depois dessa, né, Dial? O negócio esquentou. E nas redes sociais, quem quiser me seguir, Emerson Cicarelli no YouTube, no Instagram e o meu podcast Cristosofando. Segue lá. Benção, tudo aí já para você. Nós vamos deixar, inclusive, as redes sociais salvas no perfil oficial do programa. @programa Vejam Só. E nós vamos fazer esse daí de Davi, que eu achei interessante. Demorou. Aqui. Pastor, obrigado pelo carinho. Juntos, Zé. Sempre um privilégio ouvi-lo também. Depois a produção vai organizar esse daí. Nós vamos falar só de Davi aqui, que eu achei bacana as ideias que os irmãos defendem também. Mas, já, quero te ouvir também, considerações finais e a aplicação para a nossa audiência. Eu queria agradecer, né, o convite aí da Angélica, a oportunidade de estar aqui mais uma vez, revendo aí o pastor Emerson, que sempre incisivo nos debates, né, já vim preparado já para isso. Mas diferente, viu? Mas nós não deixamos isso afetar a nossa amizade. Claro, temos um vínculo de amizade aí também fora do debate. E, assim, eu penso que Deus ele pode, sim, se utilizar do mal tanto para exercer juízo, quanto uma correção, quanto também ele possa permitir o mal agir. Tem situações que ele próprio envia, como no texto de 1 Samuel que nós lemos. Tem texto que ele permite, por exemplo, no texto de Jó, mas tudo com um propósito estabelecido por Deus, que às vezes nós não entendemos, e mais que nós devemos ficar com o que a Bíblia diz, né? Então, assim, essa questão do Davi, eu achei um tema legal também. Podemos até debater sobre isso. Mas, desde já, eu quero dizer que Deus ele é soberano e quando o arbítrio dele se choca com o meu, prevalece o dele. Não tem como a gente contender com Deus. Desde já agradeço. Mandar mais um beijo aí para a galera lá da Rara Itapevi. Amém. Meu pastor presidente, pastor Vando Lima e pastor Edson Randa. Benção, obrigado, pastor. Que alegria poder reencontrá-lo. Obrigado pela participação, foi benção. Acho que quem nos acompanhou também foi edificado. E nós vamos organizar esse tema aí e vamos voltar ao programa também, tá bom? Deus abençoe, meu irmão. Leva nosso abraço lá à comunidade também. Comeu o bolo do Jabá, né? Coisa boa, nem fala. Ó, bom, nós vamos encerrar. Antes de colocar o resultado da enquete, eu quero só dar voz aqui a você que participou, respondendo a nossa enquete, porque assim, ó, o Roberto, ele respondeu que sim, que Deus envia e citou o texto de 1 Samuel 16, que foi utilizado como base aqui também pelo pastor Dial, tá bom? Ao mesmo tempo, a Mariana respondeu não e citou o texto de Tiago, que o pastor Emerson comentou aqui também, dizendo que Deus não tenta ninguém, não pode ser tentado pelo mal também, tá bom? Vamos colocar o resultado da enquete aí na tela, por favor. Deus envia espírito maligno? Vamos ver como é que ficaram as opções. 38% dizendo que sim,
ele usa até o mal para cumprir os seus decretos, ou seja, envia ativamente esse espírito maligno. 56% dizendo que não, Deus apenas permite, mas ele não envia, não é ativo nessa participação. E 6% no não sei. Quero agradecer a todo mundo que votou, que participou, que ajudou aqui na construção do programa. Para quem que eu tenho que mandar abraço, Angélica, por favor? Mandei abraço para o Elias da Inglaterra, para Cirlei lá de Colombo, no Paraná também, e obviamente para todo mundo que nos acompanha pela nossa transmissão ao vivo lá do YouTube. Acesse o nosso canal, se inscreva no canal, que você vai acompanhar lá também as nossas transmissões ao vivo. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estamos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.